Consolador,
horas que a gente ora, pede, geme e chora, mas parece não adiantar. Tem guerras que a gente só enfrenta porque não encontra a opção de não lutar. Tem feridas que sinceramente parece que nem o tempo vai conseguir curar. Tem provações que a gente aguenta porque Deus sustenta e nos dá forças pra continuar. Tem horas que o remédio é chorar pra aliviar o peito. Não é fácil sossegar a alma quando os olhos já não veem jeito. Se o coração se inquieta, a esperança não mais nos alenta. Mas Deus conhece o limite que a gente tem. Só Ele sabe nos conduzir ao deserto como ninguém. Se as forças se esvaíram com as lágrimas que caíram, não permitas que um sorriso venha lhe faltar. Pra toda noite de agonia sempre existe um novo dia que brilha na aurora, trazendo alegria. Tem horas que a gente ora, pede, geme e chora, mas parece não adiantar. Tem guerras que a gente só enfrenta porque não encontra a opção de não lutar. Tem feridas que sinceramente parece que nem o tempo vai conseguir curar. Tem provações que a gente aguenta porque Deus sustenta e nos dá forças pra continuar. Tem horas que o remédio é chorar pra aliviar o peito. Não é fácil sossegar a alma quando os olhos já não veem jeito. O coração se inquieta, a esperança não mais nos alenta. Mas Deus conhece o limite que a gente tem. Só Ele sabe nos conduzir ao deserto como ninguém. Se as forças se esvaíram com as lágrimas que caíram, não permitas que um sorriso venha lhe faltar. Pra toda noite de agonia sempre existe um novo dia que brilha na aurora, trazendo alegria. Seja contigo a bênção e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar mais uma edição do programa Despertai,
da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, sede nacional localizada aqui em Curitiba, Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, bem em frente ao terminal do Boqueirão. Direção geral é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda, e quem tem a alegria de vos cumprimentar no dia de hoje, seu irmão em Cristo, presbítero Mihai Maiberg. E juntos nós vamos até às 23 horas, comigo aqui nos estúdios, Mateus Marinho, do outro lado você, juntamente comigo, fazendo esta programação. Olha, hoje foi uma sexta-feira de bênçãos, sexta-feira de vitória no prosseguimento da campanha Depressão e Opressão Nunca Mais. Então nós estamos aqui, olha, verdadeiramente extasiados, alegres com o Senhor por tudo que Deus fez no nosso meio no dia de hoje. E se você não compareceu ou não acompanhou o culto, depois que terminar o programa, entra aqui mesmo no canal do YouTube IPJC Oficial, procure as lives e principalmente a live de hoje para que você possa então estar acompanhando e participando conosco. Nós já temos um grupo muito grande de irmãos acompanhando neste momento, assistindo a live nessa hora. Você vai compartilhar, grupo da família, grupo do trabalho, grupo dos amigos, e nós vamos orar por você e pela sua família. Clamar a Deus para que Deus venha quebrar todo mal, toda maldição que esteja sobre a tua vida, prosseguindo esse propósito de hoje, sexta-feira, porque estamos numa só fé, num só propósito, depressão e opressão nunca mais, tá bom? E daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Você que está depressivo, angustiado, amargurado, Deus vai mudar a sua vida. Vamos a esse belo louvor e eu volto logo em seguida. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Glória a Deus. Pega na mão da irmã do seu lado, só um minutinho só. Não vou chamar na frente, pega na mão do irmão do teu lado. Levante a mão aí, pegado na mão do teu irmão. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos. Vai passar uma corrente de fogo. Arabás. Sente a presença de Deus aqui hoje. Sente a glória de Deus. A vida aí. Jalabacalabacaia, Urabassurianda, Labaia. Batiza, Senhor. Batiza com teu Espírito, meu Deus. Alabalabaia, Tecalabaia, Labassurianda, Labalaia. Toma essa igreja, meu Deus. Ilha bacia andalabás. Quem tem promessa de Deus não morre. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a
meta é muito grande. Adore a Deus, igreja. Ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir.
estamos aqui com o pastor Josué, o homem que ressuscitou da Covid. Quase. Tudo bem, pastor? Como é que tá? Como é que vai depois da Covid? A paz do Senhor, pastor Ademar. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes internatos que estão na escuta do programa. Estou bem, pastor. Graças a Deus, estou bem. Agora pode dizer isso, né? Muito bem, graças a Deus. Eu digo que sou um milagre, pastor. Foi um milagre que Deus operou. Nós não pudemos, de maneira alguma, entender de outra forma, né, pastor? Foi um milagre. É um milagre, pastor. Eu sempre digo que nada melhor do que nós provarmos, né, de fato, quem é o Senhor, né? E eu provei aí o quanto Deus é bom e, como diz a Bíblia, a sua misericórdia é grande. Antes de entrar no assunto, teve um momento assim, lá no hospital, daquele encontro com o Senhor, você e Deus ali no hospital, sei lá, de dia, de noite, à madrugada, de você chorar dizendo: Senhor, e aí, como é que fica a minha situação? Teve esse momento ou não? Sim, pastor, eu creio que todas as pessoas que tiveram a experiência que eu tive, eles chegaram a passar por esse momento. Sim, claro, esse momento foi muito difícil, porque além das sequelas do Covid que eu tive também um AVC dentro do hospital. E na madrugada que me deu o AVC, que eu percebi que de fato a morte ela estava para me tragar mesmo. Eu sentia a morte bem de perto, o lado direito do meu corpo todinho, desde das plantas dos pés até os olhos, ficaram adormecidos. Eu senti a morte de perto. Aquele momento foi o momento que eu tive uma conversa com o Senhor. Aleluia. Foi um momento de oração, pastor. Eu diria que aquela oração que eu nunca tinha feito na minha vida. É verdade. Foi a oração que eu fiz com meu Senhor. Era exatamente às 3 horas da madrugada. Eu acordei quando estava me dando o AVC. Segundo os médicos, se eu não tivesse acordado, eu poderia ter morrido, né, pastor? E quando eu acordei, eu vi que o lado direito do meu corpo estava todo adormecido. Eu não conseguia mexer, principalmente com o meu braço direito, a mão, não tinha nenhum movimento. E esse foi o momento que eu fiz uma força muito grande, pastor, para me levantar. Eu conseguia assentar-se ali à beira da cama, e foi o momento que eu olhei para os céus e falei com meu Deus. Aleluia. Aleluia. E aquele momento que eu conversei com meu Deus, eu disse para o Senhor: Senhor, é o meu momento, chegou o meu momento, a minha partida é agora. Aí eu pedi ao Senhor uma oportunidade, pastor. Eu pedi ao Senhor uma oportunidade, que Ele me desse uma oportunidade, um pouco mais, alguns dias mais de vida, para que eu não morresse naquela situação como eu via as demais pessoas que estavam morrendo lá na época do Covid, na UTI, né? Eu entrei dentro da UTI, pastor. A gente entra até a roupa do corpo, fica tudo. Eu sei. Pastor Josué, como é que foi o início desta enfermidade? Como é que foi? Você sentiu muito mal no início? Durou quanto tempo essa tua luta? Conta para nós, para a gente saber como é que Deus te acompanhou. Como é que foi a sua luta diante desta enfermidade? Pastor, eu lembro-me perfeitamente a data que eu creio que começou os primeiros sintomas do Covid. Foi exatamente no dia 5 de fevereiro. Eu tinha marcado de ir no interior dar uma Santa Ceia para um casal, né, que mora longe ali de Porto Velho, a uns 70 quilômetros. Eu acordei, era 5 da manhã, para ir mais um presbítero da igreja a esse lugar.
Eu acordei já com dor de cabeça, eu estava espirrando muito, com muitas dores na garganta, também já com o corpo febril. Aí eu acordei, me despedi da minha esposa que eu estava indo e disse para ela assim, eu estou começando a uma gripe muito forte. Ela falou, toma cuidado. Assim eu saí, pastor, e exatamente dia 5, era uma quinta-feira, e eu passei o dia todo com muita dor no corpo, muita febre, calafrio, e eu já sentia muitas dores nos rins, as minhas costas, a minha costa doía muitas dores e aquele sintoma de gripe mesmo. E a garganta inflamada. A garganta inflamada, exatamente. O irmão Josué, ali foi o início. Você foi fazer o seu trabalho, voltou, chegando em casa já não estava bem. Pastor, depois desse dia que eu senti o primeiro sintoma na quinta, eu fiquei a sexta-feira, aquele sintoma de gripe, o sábado, o dia todo também com aquele sintoma de gripe, mas quando foi no sábado, exatamente às 5 horas da tarde, ao sábado eu vou para a igreja bem cedo, exatamente às 5 horas da tarde eu cheguei na igreja, e eu cheguei na igreja, quando eu fui sair do carro, eu senti que eu não estava bem a partir daí. Aí quando eu saí do carro, minha esposa chegou, que ela estava saindo com os jovens, eu disse para ela bem assim, eu vou voltar para casa enquanto eu tenho força para voltar para casa. Aí eu disse a ela, eu não estou bem, eu já entrei no carro e voltei para casa, eu já voltei para casa totalmente, pastor, principalmente a questão pulmonar, com muitas e muitas dores no pulmão e dor de cabeça, muita dor de cabeça. E aí já imediatamente foi encaminhado para o hospital. Como é que foi? Aí, pastor, a partir daí eu na verdade eu fui para a cama e já fiquei bastante ruim, isso no sábado. E nós já agendamos para fazer o exame do Covid na segunda pela manhã. Exatamente às 7 horas da manhã na segunda, eu, minha esposa e os 2 netos que estavam na minha casa, fizemos o exame, todos 4 já deu positivado. E a sequência do tratamento, irmão Josué, como é que foi? Pastor, a partir do momento que deu positivo, nós passamos pelo médico, né? Claro que todos os medicamentos que todos conhecem por aí nos foi dado e todos os cuidados, e ali já foi agendado para quarta-feira um retorno, pastor, com a médica que a partir daí passou a me acompanhar. Aí, como é que estava a sua situação nesta quarta-feira já? Pastor, quando eu voltei na quarta-feira, um detalhe aí principal, eu já voltei com um raio-x do pulmão, que ela pediu, né? Nós já havíamos feito o raio-x, eu voltei à doutora, e quando eu cheguei lá já para fazer essa consulta, eu passei pela triagem. E quando eu passei pela triagem, as enfermeiras já me tomaram pelo braço e avisou aos demais que estavam na fila pela manhã, disse assim, ele vai cortar a fila, o caso dele é urgente, porque a minha saturação já estava muito abaixo daquilo que se pode, né, pastor? Já estava mais ou menos, você lembra o que mais ou menos? Eu lembro, pastor, estava com 92 mais ou menos, a 93 abaixo já é grave. Exatamente. Você chegou, a sua saturação chegou até onde, você lembra? Pastor, no pior dia, não digo nem do Covid, da sequela, chegou a 43. Meu Deus, estava no fim mesmo. Eu já estava praticamente morto essa situação, pastor. Meu Deus. E aí, foi agravando dia após dia? Como é que foi na sequência? Pastor, a parte que mais me surpreende é aí. Por quê? Porque eu fui até a médica na quarta-feira e eu fui com um estado físico, quem olhava para mim eu estava aparentemente bem, pastor. Eu fui dirigindo para o hospital. Quando os enfermeiros, como eu havia dito, me levaram até a médica,
A médica olhou a saturação, olhou tudo, ela olhou para mim, ela tocou, ela mexeu em mim e ela disse: você está vivo? Você está bem? O que você está sentindo? Que ela já me conhecia como pastor, né? Falou: pastor, o que você está sentindo? Você está bem? Aí eu disse a ela: eu estou bem. Aí ela falou assim: eu já sei, você está dizendo que está bem porque você não quer socorro médico, você tem medo de ser internado, você tem medo de ser entubado. Aí ela apontou para a enfermaria e falou: tá vendo aquela maca lá, ó? Deite nela, a partir de agora você é meu paciente e eu vou tratar de você para salvar a sua vida, porque se eu não for tratar de você agora, você vai morrer. E ali, pastor, eu deitei naquela máquina, já trouxeram oxigênios, já soro. O oxigênio já logo imediatamente. Imediatamente, pastor. Peraí, mas até então você não estava bem. Como é que ela olhou e já viu que você estava precisando de oxigênio, precisando de uma maca urgente? Que coisa? Pastor, a questão, ela pegou o ponto X da situação. Ela olhou para mim e eu creio que ela percebeu que eu estava mais com medo dos médicos e de tudo mais do que da doença. Mas de fato eu estava morrendo, pastor. Eu estava respirando com muita dificuldade, porque os exames constataram que 75% do meu pulmão já tinha sido atingido. E até porque, sabendo, esse camarada vai querer fugir, não quer internar, ele não quer passar pelo hospital, e o medo de ser entubado, né? Meu Deus, pastor, quando eu deitei naquela máquina e oxigênio e chegaram mais médicos, enfermeiros e todos os procedimentos, aí ela voltou lá e ela olhou para mim e falou: pastor, eu sou sua médica, eu vou cuidar de você, não tenha medo, mas eu já vou antecipar, a ambulância está vindo aí, nós vamos te levar para uma UTI. E o meu estado ali, pastor, uma coisa, tá entendendo? Eu fui a uma consulta, de repente já estava indo para uma UTI. Já indo para UTI. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que... Você me contou uma passagem que chamou muita atenção. Quando você chegou na UTI, aí os médicos da UTI, aliás, eram 2 médicas, segundo o que o irmão me contou, já falou com a equipe qual era o procedimento. Seria, portanto, intubar. Era essa a visão já do primeiro passo ali na UTI, segundo a palavra das médicas. Exatamente, pastor. Eu, na verdade, nessa quarta-feira não havia vaga na UTI, pastor. Então eu fui na verdade, para a UPA na quarta, já com a vaga na quinta-feira pela manhã, para a UTI, exatamente. Foi nessa sequência. Isso, aí quando o dia amanheceu, essa médica que havia me consultado na quarta, eu acordei olhando para ela, pastor. Ela, na verdade, ela não tinha nada a ver com a UPA, ela foi lá exatamente para me ver e passar a cuidar de mim, porque eu creio que essa é uma pessoa que Deus preparou, e ela que correu atrás da vaga na UTI para mim. Aí quando eu acordei 7 horas, ela estava assim à beira da minha cama. Ela disse: pastor, sou eu, você lembra de mim? Eu disse: eu lembro da senhora, doutora. A senhora aqui, ela disse: eu não disse a você que você é meu paciente, eu vim aqui avisar para você que você está indo para a UTI agora, e você vai para a UTI, não pode ficar despreocupado, como se eu estivesse lá do seu lado, porque eu estou longe de você, mas eu vou estar te monitorando. Eu vou estar ali recomendando aos demais médicos. Pois é, mas quando chegou na UTI não era exatamente. Quando chegou na UTI, aí vem a parte que o senhor tocou. Quando eu saí dali, fui levado pela ambulância até ao Cero, que é o hospital lá da Zona Leste. Aí, pastor, quando eu fui entrando na UTI, pastor, o quadro que eu descrevo pior dos 10 dias que eu fiquei internado foi este, porque quando a gente dá entrada na UTI, aí lá fora todos sabem, fica família, fica todo mundo, fica tudo ali, pastor. Chorando. Aí aqueles enfermeiros olharam para mim, tira celular,
Inclusive, eu não tenho vergonha de dizer, até a roupa, pastor. Tudo. Até a roupa. Entrou na UTI, meu amigo. Fica tudo. Você não tem mais domínio de absolutamente nada. Aí eles me botaram em outra maca. E quando eu entrara na UTI, eu olhei, a princípio eu vi que havia ali 16, comigo agora 17 naquela ala. E eu olhava para todos aqueles pacientes, aí todos que trabalhavam ali naquela UTI vieram. Aí vieram também os 2 médicos que ali estavam de plantão. E eles começaram a fazer o procedimento de UTI comigo. E procedimento, isso, e uns indagavam o outro, qual é o procedimento? E havia essas 2 médicas que diziam assim, procedimento padrão, não sabe os procedimentos, paciente com 75% do pulmão e tal, e foi falando, aí uma perguntou a outra assim, vamos entubar o paciente? Ela disse, eu disse, para procedimento padrão, vamos, rápido, o paciente assim. E eu, pastor, naquele momento ali, eu sei que é como se fosse uma guerra espiritual. A gente está entrando em um ambiente, claro, fisicamente difícil, mas também tem a questão espiritual. Os irmãos sabem que o Covid é uma doença que, eu digo, pastor, com certeza que o Covid é uma doença, claro, terrível, está desafiando a ciência, mas também eu digo que essa doença é uma doença maligna. Com certeza. É uma doença maligna. Ela traz no seu bojo alguma coisa tão maligna que o mundo inteiro está passando. Eu diria que o próprio Deus está trabalhando em cima disso, apesar de ser uma coisa maligna, mas há uma permissão do Senhor, porque a Bíblia diz que sem mim, né? Exatamente, pastor. Então Jesus está no controle, porém nós sabemos que há uma malignidade muito grande em cima disso. E aí, naquele momento do desespero, entubar e etc., o que aconteceu, irmão? Aí, pastor, aquele médico que ali dentro da UTI, eu digo a todos que ele foi o anjo de Deus. Depois das médicas apareceu esse médico. Depois das médicas, que eu a princípio achava que seria só aquelas 2 médicas, mas tinha um médico plantonista que quando eu entrei na UTI ele devia estar fora, né? Aí quando naquela questão, vamos entubar, procedimentos tal e tal, aí esse médico chegou assim, um médico sorridente, alegre, e ele disse a todos que estavam ali, ele se apresentou e disse, o que vocês pensam que vocês vão fazer com o meu paciente? Ele disse, paciente meu, os procedimentos é eu. Sobre os meus cuidados, os procedimentos é comigo. Não toque, não faça nenhum procedimento nesse paciente sem a minha autorização. Aleluia. Deus estava ali. Aleluia, Jesus. Então ele tomou a dianteira imediatamente. Não toque no meu paciente. Isso, ele chamou para si, pastor, toda a responsabilidade. Ele ainda bateu no peito. Fulano. Ele mostrou assim o nome da faculdade que eu creio que ele era, como que fala esses médicos que está começando, pastor? Ele era residente. Exatamente, ele olhou e falou, aqui o fulano, faculdade e tal, mas ele estava brincando ao mesmo tempo que ele falava algo sério, ele brincava, eu vi que ele muito brincalhão, ele falou, e esse aí é o meu paciente. Aí, pastor, eu nunca vi uma profecia se cumprir literalmente como a desse médico. Ele disse, esse seu Josuel é o meu paciente. Aí ele disse assim, vocês querem ver como ele está bem? Aí ele falou, seu Josuel, como é que o senhor está bem? Aí eu disse assim, eu estou bem, doutor. Aí ele falou, tá vendo meu paciente, olha, ele ouve, ele fala. Aí eu disse a ele, eu estou bem, mas pastor, eu ia dizer que eu estava com dor, eu ia dizer que eu não estava conseguindo respirar para ser entubado. Pois é, e naquele momento, numa situação daquela já, numa UTI,
quando todo procedimento de quem está com a saturação baixa já é Exatamente, pastor, exatamente. o entubamento, aí ele tomou para si e disse, nele vocês não tocam. A minha saturação, pastor, nesse dia eu lembro, no dia que eu dei entrada na UTI, estava 80, a média de 81, 82, 83, estava variando mais ou menos isso aí. E o médico dizia, não toque. Aí, pastor, ele falou assim, eu não lembro o nome dele, ele disse o nome dele, eu, fulano, isso e aquilo, brincando, e as médicas não riam, não brincavam, não entravam na brincadeira dele não, pastor. Ele falou, olha o que eu vou dizer para vocês, o meu paciente, o senhor Josué, agora é 7 e pouco da manhã, quando for 24 horas, que o meu paciente estiver aqui sobre os meus cuidados, sobre os meus procedimentos, tratamentos e medicamentos, 24 horas eu vou fazer um raio-x do pulmão dele e eu vou mostrar para vocês que 24 horas ele vai sair da UTI. Meu Deus. Oh, aleluia. Deus tremendo. Bendito é o nome do Senhor. Veja como Deus envia seu anjo, né? Deus cuida dos seus, pastor. E aí, o que ele falou realmente foi isso mesmo? Pastor, literalmente, passaram exatamente as 24 horas que ele havia dito. Quando foi no outro dia, já quando se concluiu as 24 horas, aí ali chegou os técnicos com o aparelho de raio-x, fizeram raio-x da minha costa e ali já saiu imediato e ele ali do lado esperando. Aí deu o raio-x para ele, ele colocou lá no equipamento e chamou todas as pessoas da UTI. Ei, vocês! Chamou as duas doutoras. Aí uma até disse, não, eu já estou saindo do plantão, doutor. Ele disse assim, antes de vocês saírem, olha aqui, olha como está o pulmão do meu paciente. Falou, olha, o pulmão dele está como o pulmão de uma criança. Deus já tinha posto a mão. Aí ele disse assim, pode tirar o paciente, leva o paciente para a enfermaria, o pulmão dele está como o pulmão de uma criança. E você já estava sentindo melhor já? Pastor, a questão respiratória estava 100% resolvida, eu não tinha dor nenhuma pulmonar, eu estava respirando, respiração perfeita. Mas isso já era a mão do Senhor. É o Senhor, pastor. A igreja toda orando, os irmãos chorando, a família, todo mundo numa angústia, pastor. Pastor, eu creio que esse tempo aí era a igreja de Curitiba, a igreja de Rondônia, a igreja de todo o Brasil, pastor. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro estava. Em contar a minha família, que a família é muito grande, são várias denominações, e lá havia um povo que nem me conhecia, mas já estava orando ao Senhor em meu favor. Foi realmente uma coisa terrível. E, irmão Josué, só para encerrar, porque eu sei que essas coisas não há limite de contar as maravilhas que o Senhor fez, como diz o salmista, quisera eu contá-las, mas são muito mais do que eu imagino. Mas eu diria assim, essa enfermidade, ela deixou muitas sequelas. O que atingiu, por exemplo, a sua saúde, os seus órgãos? O que foi atingido? Pastor, claro que são vários órgãos do corpo que foram atingidos, mas o principal foi a cabeça, porque eu tinha muitas dores de cabeça. Então quer dizer que além de pulmão, além de rim, e aí a cabeça? A cabeça, a que foi mais atingida, inclusive eu saí ali do hospital, tive alta, mas continuei ainda fazendo tratamentos, a questão da cabeça, porque eu tive muita dor de cabeça, eu tive um AVC. Esse AVC atingiu fatalmente? Exatamente. O AVC, pastor, foi constatado pelos exames que o lado esquerdo do meu cérebro foi totalmente inundado de sangue. De sangue, pastor. Eu tenho o primeiro exame que eu fiz quando eu ainda estava no hospital, não constatou nada, mas eu fiz um exame mais detalhado, foi constatado. Eu fiz um segundo exame, também foi constatado que foi derramado sangue no cérebro.
Aí eu fiz um terceiro exame, que já foi há poucos dias atrás, que nós estávamos lá em Porto Velho em uma campanha. Eu estava chamando os irmãos que estavam com sequela de Covid para orarmos para o Senhor curar, pastor. No terceiro exame, o médico falou: o seu cérebro está limpo, não tem mais nada. Ele disse: não existe mancha no seu cérebro mais. Ô pastor, mas de qualquer forma, você ficou com muita luta de enfermidade, tomando também bastante remédio. Muitos, pastor. Quando eu saí do hospital, eu fiquei, a princípio eu tomava 12 comprimidos por dia, era 12 comprimidos diariamente. Era, por exemplo, comprimidos para a cabeça, para os rins. Eu tomava 3 para a cabeça, 3 comprimidos, 2 diários, pressão, 3 para diabetes. A diabetes alterou. Muito. A glicose, pastor, aproveitou a oportunidade. Quando eu estava no hospital, um dos maiores problemas que afetou foi a diabetes. E nunca você teve diabetes? Nunca tive antes, nunca tive. Só para os ouvintes terem ideia, que o vírus é um oportunista, né? E aonde ele chega, ele bagunça a casa. E aí, irmão pastor, quando você recebeu alta e voltou para casa, como é que você estava naquele momento? Pastor, a gente, claro que não tem tempo para detalhar todos os fatos, mas eu voltei para casa, eu tive alta num domingo à noite, e aí quando foi a parte que eu já voltei para o hospital para ficar mais 6 dias, foram os dias piores do que o do Covid, porque eu tive espasmo, né? Aquilo que os antigos chamam de acesso, né, pastor? Você sentiu? Uma palavra bem popular. Sei. Aí o irmão sentia mal e chegava a ficar fora de si. Era convulsão, pastor, de fato, para as os ouvintes. Exatamente. Porque a partir do momento que eu tive o AVC, eu passei a ter convulsão naquela madrugada. Só que as convulsões eram 2 vezes diariamente, mas de acordo com o tempo foi passando, as convulsões elas começaram a vir de hora em hora e de repente elas já eram simultâneas, pastor. Meu Deus do céu. Chegou numa madrugada eu ficar uma noite toda tendo convulsão simultânea. Foi a noite que eu fiquei cerca de 12 horas como morto, e os médicos já disseram para minha esposa, a família se prepare para o pior, porque eu estava tomando medicamentos, vamos dizer, equipamento para princípio de tratamento. Aí eu fui para uma segunda e eu já estava numa terceira fase de medicamentos para cortar a convulsão, e as convulsões continuavam simultâneas, pastor. Como disse, foi a mão de Deus. E hoje, pastor, como é que está a sua restauração? Como é que você se encontra hoje? Hoje eu estou bem, pastor. Eu até estava falando com o pastor Vieira, a questão de saúde minha, hoje, quem sabe eu estou melhor do que antes do Covid. Porque tudo isso que eu passei me despertou a questão de cuidar mais da saúde, alimentação, né? E aí hoje eu tenho acompanhamentos, tratamentos, e ao longo dos tratamentos que eu venho fazendo, hoje eu estou melhor de saúde do que antes do Covid, pastor. Você chegou a ficar quanto tempo no hospital, irmão? Ao todos, pastor, eu saí do hospital no 11º dia. Deixa eu fazer uma pergunta para encerrar a nossa entrevista, que seria realmente muito longa. Qual é a palavra que você daria para quem está vivendo um momento desse? Quem sabe chorando, quem sabe até desesperado. Alguém da família ou a pessoa mesma está vivendo esse momento de angústia. Qual seria a palavra que o irmão daria? Pastor, tem uma palavra que nós que somos cristãos precisamos ter. Essa palavra eu escolhi desde o momento mais difícil do meu sofrimento, é esperança. Esperança no Senhor. No Senhor.
Eu digo, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Não eu estaria. estou aqui porque pelo conhecimento, pela misericórdia de Deus. É esperança. Eu diria a essa família, a alguém que está passando, quem sabe, por tudo que eu já passei, tenha fé, tenha esperança. Eu lá dentro do hospital, eu era tratado como um dos melhores pacientes, pastor. Os enfermeiros médicos diziam, é o meu melhor paciente, porque em momento algum eu estava gemendo, morrendo, mas eu tinha fé, eu tinha esperança. Alguns médicos diziam, você isso e aquilo, eu dizia, o meu Jesus vai me dar saúde. A esperança, não podemos perdê-la jamais, pastor. Amém, graças a Deus. Ouvintes, eu espero que o testemunho do nosso companheiro seja para despertar você que está aí triste, doente, abatido, sem esperança. Que o Senhor te dê esperança, que o Senhor te dê força, que você levante a cabeça agora e creia no Senhor. Obrigado, pastor, obrigado, irmãos que nos acompanharam. Eu espero que esse testemunho seja para a edificação da nossa fé e o nome do Senhor seja glorificado, irmão José. Amém, pastor. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, aleluia. Sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. A igreja, oh Deus, aleluia. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Assim agora, chora Israel, Babilônia não é seu lugar.
Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Cante! Lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Todos agora! Recebe o nosso louvor, Pai. É pra sua glória, Senhor. Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. De novo, a última vez. Chora, Israel, Amanaraya Simias, Rabi Nebasi Rabi Abahabaia. Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aplaude, aplaude ao Senhor. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.